Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrado com a presença do palestrante Ives Facuri, que falará sobre o tema Autoconhecimento e Renovação. Ives é coordenador de grupos de estudo das parábolas de Jesus, palestrante há muitos anos, estudioso da doutrina, grande colaborador nos trabalhos direcionados para a juventude espírita de Divinópolis, espírita desde a infância, incentivado aos estudos desde cedo por sua mãe. Tem se dedicado à divulgação da doutrina espírita em Divinópolis e na região. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Ives Facuri. Boa noite a todos. Uma satisfação para a gente poder estar aqui, participando dessa noite de estudo, em que teremos a oportunidade de trabalhar alguns ensinamentos que são, eu diria, de fundamental importância para a nossa evolução. Porque, de fato, autoconhecimento e o sentido da vida são dois aspectos, são dois temas intimamente atrelados. Porque o sentido da vida, ou o objetivo da vida, conforme a gente aprende com a doutrina espírita, ela se caracteriza em dois aspectos: evoluir e ser feliz. O sentido da vida, segundo o Espiritismo, portanto, é a evolução e a conquista gradativa da nossa felicidade. E na noite de hoje nós vamos relacionar o que esses dois pontos que marcam o objetivo das nossas vidas têm em comum com o processo de autoconhecimento. E para estar levantando algumas informações iniciais que vão dar para nós sustentação para o esclarecimento e para a reflexão, eu gostaria de trazer à tona algumas informações que estão contidas num livro pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, chamado No Mundo Maior. Nesse livro, no capítulo 3, intitulado A Casa Mental, o espírito de Calderaro, o benfeitor, o instrutor que conduz os trabalhos da obra, porque cada livro de André Luiz tem um mentor responsável. Para quem tem contato com a obra, essa informação não é nova, né? Em Nosso Lar é Clarencio, No Mundo Maior é o espírito de Calderaro, no livro Missionários da Luz é o espírito Alexandre. Então, em cada obra da série espírita, intitulada A Vida no Plano Espiritual, existe um mentor responsável. E no capítulo 3, o espírito Calderaro, que é o mentor, vamos dizer, o protagonista da obra, traz uma informação muito interessante. Ele fala que a nossa casa mental, ela é dividida em 3 departamentos. O primeiro deles é o consciente. O consciente representa a nossa percepção do presente, a nossa lembrança, a nossa memória, a interpretação da realidade que nos chega. Tudo aquilo que marca a minha lucidez, ela é caracterizada pelo consciente. A gente tem um outro aspecto que se chama o superconsciente. Superconsciente é aquilo que a psicologia coloca em muitos casos como o eu profundo, ou então como o self, que na leitura espírita se trata da consciência, que é a bússola que cada um traz dentro de nós, apontando o destino certo da nossa evolução e da nossa felicidade. Porque consciência é algo que existe dentro de cada um de nós, nos dando direcionamento. É uma força que nos atrai, quase que mecanicamente, que nos conduz à evolução. Então o superconsciente é essa bússola, é aquilo que nos liga, que nos conecta com Deus. Porque como nós somos filhos de Deus, é claro que a partir da criação, a gente não se desvinculou de Deus. Existe um ponto de conexão. Esse ponto de conexão
que eu gosto de dizer que é o DNA divino dentro de cada um de nós, é o que Calderaro denomina como sendo superconsciente. E a gente também tem o subconsciente, ou inconsciente, que é o nosso passado. É toda a informação, é toda a experiência vivida por nós e que, de certa forma, foi esquecida. E até uma ilustração, só para a gente poder deixar bem claro, é como se fosse um prédio de um andar com um porão. O nosso inconsciente é o porão, onde a gente costuma colocar coisa velha, coisa do passado. O nosso consciente é o térreo, e o primeiro andar é o superconsciente. É claro que a psicologia convencional, tradicional, caracteriza essa divisão. Só que a leitura que a doutrina espírita faz dessa divisão do nosso aparato psíquico é uma leitura muito mais abrangente, é muito mais profunda. É uma outra leitura sobre essa categorização que a gente já pode encontrar nos manuais de psicologia moderna. Então, esse pontapé inicial na reflexão, ele é necessário, porque aquilo que a gente considera como inconsciente, que são todas as informações das nossas experiências vividas e esquecidas, nos influenciam a todo instante. Tudo aquilo que vai para esse arquivo, que constitui o porão da nossa casa mental, nos influencia. E esse reflexo nos vem através das nossas potencialidades, nos vem através das nossas habilidades inatas, que o Livro dos Espíritos nos coloca, mas também vem em forma dos nossos impulsos primitivos. E, aliás, dentro do estágio evolutivo que nós encontramos, é mais esse segundo item que mais marca a influenciação do inconsciente sobre o nosso consciente, os nossos impulsos primitivos. E o nosso superconsciente, ele também nos influencia. Então, nós estamos no meio de influenciações que vêm do alto, que fazem parte do nosso próprio aparelho mental, da nossa própria casa mental, e nós estamos também no meio das influenciações que vêm de baixo, que correspondem a tudo aquilo que foi arquivado no nosso inconsciente, das experiências vividas por nós, não só nessa encarnação, mas em reencarnações passadas. Se nós formos pegar a psicanálise, a terapia psicanalítica, essa retrospectiva, fazendo com que a gente acesse o inconsciente, ela é muito válida porque ela chega muitas vezes em traumas da infância que estão influenciando o nosso comportamento e a gente não sabe qual é a origem dessa influência. E quando a gente não conhece a origem da influência, muito pouco provável você vai saber trabalhar aquilo dentro de si. Então, um recurso terapêutico da psicanálise é acessar esses traumas da primeira infância, a fim de que o sujeito ele relabore a sua existência de uma maneira mais lúcida, ressignificando a sua vida para uma qualidade de vida mais ajustada, mais adequada. Só que é limitado essa terapêutica por quê? Porque ela acessa única e exclusivamente a nossa primeira infância. A gente sabe que o nosso inconsciente guarda informações tanto da primeira infância, mas não se limita aí. Vai a um fator muito mais recuado, que são as nossas experiências pretéritas, através da reencarnação. Então essas influências estão a todo momento nos influenciando, vamos dizer assim, marcando a nossa experiência por determinadas situações, que favorecem com que esses aspectos mal vividos por nós surjam em forma de experiência, a fim de que, ao trabalhar ele dentro do nosso quadro existencial, nós possamos estar atingindo um novo patamar evolutivo. Então isso é importante a gente considerar, porque o autoconhecimento ele favorece com que o ser tenha acesso a determinadas informações, não de encarnações passadas, que não seria válido que a gente tivesse, mas algumas informações sobre determinadas impurezas que ele traz no coração, a fim de que ele possa desenvolvê-las. Por quê? Porque não existe como a gente conquistar um terreno
Não existe como nós conquistarmos um território sem um conhecimento daquele território, porque a gente corre o risco de se perder. Porque a nossa personalidade, ela é muito enganosa. Nós somos cheios de falsos conceitos sobre nós. Sabe por quê? Porque a vida social, ela pode favorecer tanto o autoconhecimento, mas ela também pode favorecer um autoengano, dependendo da forma com que você encare a vida social. Porque a vida em sociedade, ela nos impõe uma série de necessidades, falsas necessidades, de uso de máscaras para ser bem aceito aqui, para ser bem aceito aqui, para ser mais agradável em determinados grupos. Ou seja, essa falseabilidade, no sentido de uma autopercepção mais exata, ela, de certa forma, faz com que a gente descaracterize um pouco a nossa identidade por uma série de máscaras que a gente vai colocando dentro de cada ambiente que a gente está inserido. Então, o autoconhecimento, ele é importante por quê? Porque ele faz a gente ter uma autenticidade maior ao poder estar identificando pontos que compõem a minha personalidade e pontos, muitas vezes, que eu estou criando ilusoriamente a fim de que eu tenha uma vida social mais agradável àqueles que estão inseridos no mesmo meio que eu. Então, esse acesso a informações da causa das nossas aflições, dentro daquilo que a gente pode acessar, porque existem outras informações que a gente não pode acessar e deve respeitar. Mas dentro daquilo que a gente pode acessar, a gente deve acessar. A gente deve acessar como um meio de autoproteção, a fim de que você possa identificar da onde que está surgindo a causa do seu infortúnio, a causa da sua infelicidade. Porque senão não existe como você se renovar no sentido de ser feliz. Tem uma experiência que me é própria, que eu peço permissão para contar para vocês. Há alguns anos, minha mãe, ela passou um período com síndrome do pânico. Então, o que acontece? Eu tinha de 6 para 7 anos de idade, e a gente dormindo ali sozinho com meu irmão. Meu pai, à época, viajava muito. E aí, o que acontece? Ela ficava falando para mim assim, porque meu irmão dormia igual uma pedra. E eu, que era mais assim, aberto à generosidade, vamos dizer assim, ela ficava pedindo, de uma maneira inocente, às vezes por desespero, para mim ficar acordado com ela. Então ela ficava, fica acordado com a mamãe, porque tinha um pânico de que eu e meu irmão adormecesse e ela tivesse que ficar sozinha. Então, veja bem, um menino de 6 para 7 anos querendo dormir e a mãe falando assim, se você puder, fica acordado com a mamãe. E a criança fazendo força para ficar acordada, até adormecer de vez. Aí ela, para aliviar um pouco, falou assim, não, mas eu deixava você dormir até tarde, não preocupa não, deixava você passar do meio-dia, né? Então, assim, eu ficava acordado, e o que acontece foi o seguinte, eu continuo acordado até hoje. Não tem período que me agrada mais do que a madrugada. Ou seja, da onde que veio esse gosto pela madrugada? Da onde que veio esse gosto pela noite? Eu leio muito mais de madrugada, eu produzo muito mais à noite. Porque, na verdade, isso se trata do quê? Se trata de um gosto puro e simples, sem nenhuma causa motivadora? Não. Porque, na verdade, o meu inconsciente fica mandando informações para o meu consciente assim, fica acordado para você vigiar sua mãe. Fica acordado para você vigiar sua mãe, até hoje. Ou seja, é algo mal processado na minha intimidade que reflete, que condiciona determinado tipo de comportamento. E aí, a partir do momento em que eu tive essa percepção, eu tive que fazer uma reprogramação mental. Porque estava me prejudicando no dia a dia. Vejam vocês, uma pessoa que produz de madrugada e que fica com sono de dia, atrapalha os estudos, atrapalha o trabalho, atrapalha tudo. Então, eu precisei, através da identificação de uma causa, reprogramar a minha mente no sentido assim, não, minha mãe não precisa mais de mim. Minha mãe não precisa mais com que eu fique acordado. E através desse trabalho de reprogramação mental,
a gente cria nova forma de viver desvencilhada do nosso passado. É aí que existe o processo de libertação das nossas amarras. O processo de libertação das nossas amarras, das nossas más tendências, elas estão todas vinculadas a esse processo de reprogramação dos pensamentos. Porque enquanto nós não elaborarmos isso dentro de nós, a gente vai continuando sendo escravizados desses impulsos oriundos do inconsciente, condicionando os nossos comportamentos no consciente. Então, essa é uma temática muito interessante, que nos leva à conclusão de que, para provocar esse autoconhecimento, é preciso duas coisas. Primeiro, os elementos que provocam o autoconhecimento. A introspecção, ou seja, no meu caso foi a introspecção. Através de um momento em que você começa a refletir sobre a vida, você é capaz de identificar muitas causas daquilo que está te prejudicando. E através da convivência. Então, o autoconhecimento surge através desses dois elementos. Introspecção, que vai ser própria de uma reflexão sobre a vida, uma reflexão mais profunda sobre a vida, e de certa forma a oração favorece esses momentos. E o que acontece? A convivência social também vai ser um elemento de revelação desses aspectos ocultos da nossa personalidade, que precisam vir à tona a fim de que a gente possa trabalhá-los. Então, introspecção e convivência é aquilo que vai extrair de nós elementos ocultos dentro da nossa personalidade, a fim de que a gente possa identificá-los para poder estar trabalhando. Então, a convivência, eu colocaria como sendo um elemento mais fundamental do que a introspecção. Porque através do contato com o diferente, a gente começa a revelar determinadas impurezas ou determinadas potencialidades que vão fazer com que a gente identifique muito de quem nós somos. Principalmente no sentido das impurezas que a convivência social, que a convivência familiar faz com que venha à tona. Porque a gente tem que considerar o seguinte: a nossa nobreza do ponto de vista espiritual, ela ainda é muito limitada. A nossa condição evolutiva, a nossa propensão ao bem, ela é muito limitada. A nossa intimidade, ela pode ser caracterizada como um iceberg. Como um iceberg. A ponta do iceberg seria o nosso consciente. E aquilo que está submerso nas águas é o nosso inconsciente. Só que esse inconsciente, ele precisa sair, ele precisa ser conhecido. Então, o que acontece? A convivência social faz com que isso seja favorecido, essa movimentação seja favorecida. Porque a partir do momento em que eu convivo com alguém diferente, principalmente aquelas pessoas que nos apresentam um comportamento difícil, isso favorece com que venha à tona determinados impulsos que muitas vezes até eu desconhecia. E que aquela experiência foi necessária para que eu pudesse estar identificando aquele aspecto da minha personalidade que eu não conhecia e inclusive me surpreendi ao identificá-lo. Porque muitos de nós às vezes podemos pensar assim: nossa, mas como é que eu fui capaz de sentir isso? A gente se arrepende até daquilo que sentiu na nossa convivência. Isso não faz parte de mim, mas faz parte de você. Porque se veio, se aflorou, é porque compõe a sua intimidade. Então isso é um fator da nossa reflexão muito interessante para a gente poder estar analisando o papel fundamental do autoconhecimento. A convivência social, a convivência com o diferente, trazendo aspectos da nossa personalidade desconhecido à tona. E retomando o raciocínio, a gente estava dizendo que a nossa nobreza ainda é limitada. Todos nós aqui é como se tivéssemos uma cota de bondade. Tivéssemos uma cota de bondade. Que a partir do momento que ela é esgotada, por exemplo, se eu pego alguém aqui da plateia e eu começo a testar as suas virtudes, num sentido de um comportamento agressivo, por exemplo.
talvez vocês resistam durante algum tempo. Ou seja, aquela dose de bondade, aquela dose de resistência à provocação, ou seja, aquilo que constitui a nossa relativa nobreza, ela começa a ser esgotada e ela chega ao fim. O que começa a sair? Quando acaba a nossa dose de virtude, começa a sair o quê? Eu não gosto de falar maldade, não. Eu prefiro substituir pela palavra a nossa animalidade, né? Os nossos aspectos mais primitivos. Ou seja, a nossa bondade ela ainda é muito relativa. É por isso que o filósofo Nietzsche ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: o que prova que o homem é bom não é a intensidade dos seus sentimentos, é a constância. É a constância, ou seja, é a duração, é a resistência sua ante as adversidades. É isso que vai marcar se a sua nobreza é mais ou menos profunda. E isso somente a convivência social é capaz de te proporcionar. É por isso que o Chico Xavier, ele sempre dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim: olha, nunca teste os limites de ninguém. Nunca teste os limites de ninguém. Porque todos nós somos como se fosse uma fonte de água cristalina. Só que essa fonte de água cristalina, se você, por exemplo, da nascente de um rio, por exemplo, se você vai tomar água ali, você pode tomar tranquilamente. Só que se você mergulha a mão ali e mexe no fundo daquela água ali, fica revirando o fundo da água, você já não consegue mais tomar aquela água. Por quê? Porque a sujeira que se encontrava no fundo contaminou. Então, nós podemos trazer essa analogia para a nossa intimidade. A gente tem determinada dose de virtude, de nobreza. Só que conforme a gente é ultrajado, conforme a gente é submetido à adversidade, é como se fosse essa mão entrando dentro de nós e cutucando o fundo para que a sujeira venha à tona. Quanto mais elevado é o espírito, mais profunda é a água cristalina que ele é portador. Então essa é uma informação que nos faz compreender bem que para o autoconhecimento é preciso com que a sujeira venha à tona. Porque não adianta nada a sujeira estar lá no fundo e eu me considerar enganosamente uma pessoa virtuosa. Porque muitas vezes eu me considero virtuoso num ambiente de convivência totalmente favorável. Totalmente favorável. É por isso que a gente necessita de pessoas que, na verdade, venham movimentar essa terra existente no fundo de nós, a fim de que ela venha à tona para que eu possa trabalhar. Porque o autoconhecimento, ele é simplesmente a porta de entrada para a renovação. O autoconhecimento não é tudo. O autoconhecimento ele é apenas o princípio, que depois de identificar a nossa verdadeira condição, começa o trabalho a partir daí de educação. Então o autoconhecimento é simplesmente a porta de entrada que nós desenvolvemos, sem a qual a gente não pode identificar os pontos da nossa intimidade que necessitam ser trabalhados. É por isso que eu coloquei que a influência das pessoas através da convivência, ela é muito significativa para todos nós, porque principalmente nos faz reconhecer que nós somos pessoas muito mais reativas do que ativas. E existe uma grande diferença que a gente pode estabelecer entre a pessoa reativa e a pessoa ativa. Porque antes disso a gente pode colocar uma pergunta: o que marca a questão da influência do meio? O que é determinante na influência do meio? O indivíduo que influencia o meio ou o meio que influencia o indivíduo? Essa é uma pergunta filosófica antiga. Nós podemos responder que as duas coisas. Só que quanto mais é elevada a condição do espírito, mais ele influencia o meio. Menos o meio exerce influência sobre ele. Essa é uma questão muito interessante. Quanto mais evoluído é o espírito, menos suscetível às influenciações do meio ele estará. Quanto mais elementar é a condição evolutiva do ser, mais influenciado ele vai ser pelo meio da qual ele está inserido. É por isso que um espírito superior,
independente de nascer em regiões difíceis do planeta, ele vai fazer com que se sobressaia as suas qualidades intelecto-morais. Outros espíritos não. Isso marca a condição de evolução dos espíritos, as diferentes condições de evolução dos espíritos que reencarnam na Terra. Então, de certa forma, nós nascemos em um meio que determina determinados comportamentos. Os espíritos superiores, o meio, ele já passa a ser irrelevante na determinação de determinados comportamentos. Então, você pega um exemplo de um Chico Xavier, ele poderia reencarnar no meio de uma favela em conflito, ele poderia reencarnar numa Alemanha absolutamente materialista, em que toda educação te leva e te conduz a um ceticismo muito grande. Ele poderia reencarnar em qualquer lugar do orbe, que ele continuaria sendo Francisco Cândido Xavier, com todas as suas qualidades intelectos morais. Nós talvez não. Nós talvez não, justamente por essa influência do meio, que nos torna pessoas, de uma maneira muito desagradável, mais reativas do que pessoas ativas. Existe uma grande diferença. A pessoa reativa é aquela cujo comportamento vai ser sempre determinado por aquilo que se encontra exteriormente a ela, no exterior. Ou seja, tem uma vez que eu ouvi uma frase num para-choque de caminhão, frases de para-choque de caminhão são ótimas, né? E essa frase estava dizendo o seguinte: minha educação depende da sua. Minha educação depende da sua. A gente fica a pensar na educação do indivíduo que depende da educação daqueles que marcam a sua convivência. Certamente vai ser tão instável quanto a quantidade de pessoas que ele se relaciona. Ou seja, na verdade ele se tornou um escravo do outro. Porque se a minha conduta é determinada por aquilo que você me apresenta, eu passei a ser seu escravo. Porque se alguém vem nos induzindo ao nervosismo, e eu vou ficar nervoso naquele momento, se alguém vem me induzindo a determinados comportamentos, e eu vou, de certa forma, aderir àquela provocação, a partir desse momento eu me tornei escravo àqueles que estão me cercando. Ou seja, uma pessoa reativa. A pessoa ativa, independente da influência que ela esteja recebendo, ele passa a ser protagonista, ou seja, aquela informação é muito insignificante na influenciação do seu comportamento. Ele se sobrepõe a tudo aquilo que ele recebe de informação do comportamento dos outros. O objetivo da evolução é a gente se tornar ativos, ou seja, se desligando cada vez mais pela nossa emancipação intelecto-moral do meio da qual a gente está inserido. Então, enquanto nós formos pessoas reativas, nós ainda estaremos muito atrelados aos nossos impulsos. É por isso que na pergunta 230 do Livro Consolador, que é uma pergunta que eu costumo citar muito nas minhas palestras, que tem a ver com a temática, eles perguntam ao Espírito Emmanuel como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma. E a primeira resposta do Espírito é o seguinte: autodomínio. Porque é só através do autodomínio em que eu vou deixar de ser escravo do meio. Eu vou me pertencer a si mesmo. Muitas vezes a gente acha que através do autodomínio a gente vai estar se impondo limitações. Só que, na verdade, a gente vai estar construindo um estado de liberdade mais pleno. É justamente o contrário. O autodomínio é construção de liberdade, não limitação. Porque estar ao sabor dos próprios impulsos, dentro daquilo que o meio me oferece, isso sim é um estado de escravização, sabe? Então, o autodomínio ele vai proporcionar isso. E autodomínio aqui é preciso com que a gente faça uma diferenciação, não é você psicossomatizar aquilo que você está recebendo. Porque muitas vezes a gente acha que está exercendo o autodomínio, só que a gente está acumulando dentro de nós veneno, tá certo? Às vezes a gente está achando que eu estou me
dominando, só que, na verdade, eu não estou processando aquilo que a gente já falou mais cedo nos estudos, eu não estou elaborando aquilo muito bem dentro de mim. Então, não é autodomínio, porque o autodomínio mais representativo para a nossa evolução, ele requer de nós com que aquela informação negativa ela seja dissolvida e não fique processando dentro de nós. Porque senão existe um estado aí, a gente entra num estado de envenenamento, ou então de acumulação de emoções negativas, que muitas vezes, qualquer comportamento de alguma pessoa, quando a gente já chegou no limite, a gente estoura. Aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele estourou, ele explodiu por tão pouco. Mas às vezes é porque ele foi acumulando, a pessoa foi acumulando determinadas informações mal processadas dentro de si. Então o autodomínio é aquilo que vai te proporcionar a construção de uma liberdade mais efetiva e de uma autonomia sobre o seu comportamento, a fim de que você possa, muitas vezes, a deixar de frustrar até mesmo aqueles que enxergam no seu comportamento um referencial. Porque a gente fala o seguinte, Jesus é o modelo máximo que a humanidade pode aspirar na Terra, como coloca a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas cada um de nós é exemplo para alguém. Jesus é o exemplo máximo, mas quem diz que você não é exemplo para alguém? Quem diz que a gente não é exemplo para um filho? Quem diz que a gente não é exemplo para um irmão, para um amigo? Então, essa questão de trazer uma responsabilidade no reconhecimento que Jesus é o exemplo da humanidade, mas talvez eu seja o exemplo de um círculo mais estreito de pessoas, é de fundamental importância para que o meu autodomínio não me descredibilize ante a visão que determinadas pessoas têm a meu respeito. Porque o autodomínio, ele não só prejudica o agente, mas ele também ecoa naqueles que nos observam e muitas vezes tem em nós um referencial. Tem em nós um referencial. Eu tenho uma ilustração disso, através de uma vivência minha, que eu estava aqui num supermercado, e eu acho que eu até contei isso aqui já, e eu estava na fila de pão, da padaria do supermercado para comprar pão. E não tinha pão, eu estava com pressa, eu estava com fome, não tinha nenhum atendente que te atendesse de uma maneira agradável, ou seja, tudo colaborando para você ficar em estado de pressa, né? E o que acontece? Eu estava ali naquela agitação, atrasado para um compromisso, esperando pegar aquele produto para levar para casa. E aí, sabe quando você vai ficando indignado e você, de uma forma a tentar aliviar aquela indignação, fala com alguém do lado? Esbraveja com alguém do lado? É muito comum isso no comportamento da gente. E aí tinha uma senhora na minha frente, e quando eu pensei em esbravejar, falar assim, nossa, mas que absurdo, olha só. Ela se antecipou a mim e disse o seguinte, você não é o Ives que faz palestra? Aí eu olhei, o semblante mudou, quer dizer, fiquei sereno na hora, né? Porque imagina se eu coloco ali as situações da minha indignação e aquela mulher vai só ouvindo, e depois no final fala, eu te conheço do Centro Espírita. Eu acompanho as suas palestras. Então vejam que, não só no meu exemplo, mas no exemplo de cada um aqui presente, a gente pode ter pessoas, muitas vezes, que nos observam num sentido positivo. E esse sentido positivo que as pessoas nos observam, muitas vezes nós temos uma responsabilidade na manutenção deles. E essa manutenção passa por um esforço constante de autodomínio. Autodomínio em que a gente pode desenvolver a possibilidade de ser cada vez mais dono de nós mesmos. Emmanuel responde uma segunda questão, um segundo item desse trabalho de iluminação da alma. Iluminação da alma, a gente tem que só abrindo um parênteses, alma, segundo a pergunta 134 do Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Então é a iluminação da própria alma enquanto a gente está aqui. Porque muitas vezes a gente quer deixar as coisas para depois. O segundo item que ele coloca desse trabalho do ser em iluminar a própria alma é a sublimação do egoísmo. A sublimação do egoísmo em que nós vamos poder reconhecer que em determinado momento da humanidade foi extremamente importante para a nossa sobrevivência, o egoísmo.
Porque o homem de Neandertal, o homem primitivo, ele precisava ser egoísta por questão de sobrevivência. Porque se ele não fosse um caçador que quisesse tudo para ele e para a sua prole, a sua sobrevivência estaria comprometida. Então, em um determinado momento de primitivismo do espírito encarnado na Terra, o egoísmo foi extremamente válido para uma questão de sobrevivência. Mas conforme a vida social foi ganhando complexidade, e nós fomos adquirindo aquilo que a gente conhece como interdependência, interdependência é um dependendo do outro. Esse egoísmo primitivo, ele foi deixando de ter um significado que já teve em um momento histórico. Então, a gente não era interdependente. Cada um era dependente de si. Então, o egoísmo ele é necessário por isso. E hoje, nós dependemos o quê? Da roupa que a gente está vestido, que alguém fez, e a gente não sabe quem fez. A gente está dependente desse prédio que foi levantado. A gente, ao chegar mais tarde em casa, vai ficar dependente de uma alimentação também, que a gente não sabe como é que chegou até ali. O que eu falo como chegou até ali, a gente não conhece as mãos que trabalharam para aquilo chegar até ali. Então, assim, essa questão da interdependência, só a complexidade da vida social apresentou para cada um de nós. Isso quer dizer o seguinte, a evolução é necessária, com a evolução, um golpe cada vez mais efetivo dentro de um egoísmo que deve representar para nós uma reminiscência cada vez mais distante. Uma reminiscência cada vez mais distante. E esse egoísmo sublimado, ele vai passar através daquilo que a gente conhece como sendo desapego. Desapego, ele é o ponto-chave da sublimação do nosso egoísmo. Porque se existe egoísmo, existe apego. Se existe um esforço de desapego, existe um esforço de sublimação do egoísmo. E esse desapego, ele passa pelo um esforço da gente se desapegar até mesmo da nossa própria imagem. Porque às vezes a gente fala de desapego e nós falamos muito com relação à questão das posses materiais. Mas muitas vezes a gente precisa desapegar da falsa imagem que a gente apresenta para as pessoas que não correspondem verdadeiramente à nossa realidade íntima. Até nisso a gente precisa desapegar. O desapego, então, ele cobra um preço que requer de nós muito esforço, justamente por isso, porque os aspectos que envolvem essa palavrinha conhecida como desapego, são aspectos muito complexos e muito sutis, que vão desde a nossa própria imagem, que a gente precisa desvincular dela, a nossa falsa imagem, até as questões de ordem material. Inclusive, um outro episódio, trazendo aqui uma ilustração à tona, e que a gente já até teve a oportunidade de dizer nessa casa, da minha experiência pessoal, é que durante muito tempo eu imaginei que essa questão da imagem para mim era balela. Ou seja, que eu não me preocupava com a imagem que os outros tinham de mim. Sabe? Que eu era eu mesmo e que, independente do conceito das pessoas, eu continuaria autêntico. Até eu vivi uma experiência que alguns daqui já ouviram, mas vale a pena trazer de novo. Eu estava subindo a Rua Goiás aqui, de carro, e na época minha mãe ainda morava aqui em Divinópolis. E eu sou uma pessoa muito distraída, assim. Até se um dia eu me deparar com algum de vocês não cumprimentar, é porque eu ando na rua como se estivesse assim, desligado daquilo. É até perigoso ser atropelado, né? Ando desligado daquilo que está ocorrendo em volta. Então eu estava subindo aqui a Rua Goiás de carro, e a gente sabe que em determinado ponto dessa rua existe um local de prostituição. Todo mundo que mora aqui em Divinópolis sabe disso, que no final, lá em cima da Rua Goiás, tem um ponto de prostituição que é próprio de travestis, né, que comercializam ali as suas forças sexuais. E então, eu subindo aqui, minha mãe me liga, perguntando se eu já estava chegando para buscar ela. Quando ela me ligou, eu falei assim, eu preciso estacionar para poder atender.
E aí eu vou e estacionei justo de um lado de um companheiro que estava ali trabalhando, né? E eu não sei se ele tinha um cliente que tinha um carro parecido com o meu, ou que era parecido comigo, porque ele agiu com tanta intimidade, chegando a abrir a porta do carro, olhando para mim, eu vi que ele recuou quando ele observou bem a minha feição. Aí ele abriu a porta do carro, eu vi entrando, tomei aquele susto. Ele falou assim, aí amigo, um programinha? Eu tomei aquele susto, falei assim, não, hoje não, meu companheiro. Obrigado. Hoje não. Aí, fechei a porta, retomando o meu destino, o que eu fiz? Eu saí olhando para os lados. Porque Divinópolis é uma cidade grande, mas pequena, né? Então imagina estar aqui o Sérgio do centro, passa lá, oi, olha o Ives ali, gente do céu. Como que eu ia explicar depois? Não, espera aqui, eu fui atender um telefone. Vai que cola, né? Então, assim, essa questão da imagem, olha para você ver. Aí eu fui raciocinar o seguinte, não, eu sou apegado ainda assim. Porque se eu sair olhando para os lados num desespero danado de ninguém estar me vendo, é porque, independente de uma consciência tranquila, eu ainda sou preocupado com uma boa reputação. Jesus não era preocupado com reputação. Tanto é assim que Jesus ele era considerado marginal pela sociedade da época. E muitas vezes a gente fica em defesa de uma reputação em detrimento de uma consciência tranquila. Já perguntava um filósofo, o que vale mais para você? Uma boa reputação ou uma consciência tranquila? Essa pergunta não é tão fácil de responder. O que vale mais para você? Uma boa reputação ou uma consciência tranquila? Então a gente ainda está muito apegado às nossas reputações. E a reputação é como se fosse assim, pode ou não corresponder à realidade, entende? Pode ou não, e na maioria das vezes não corresponde. Na maioria das vezes não corresponde. Então a sublimação do egoísmo passa por um desapego da nossa própria imagem. E por final, Emmanuel coloca para nós a questão do extermínio das paixões, como um esforço de iluminar a própria alma. O extermínio das paixões, aqui a gente não está com nenhum discurso moralista mais agudo, porque o prazer é sinônimo de paixão. E o prazer ele é muito importante até para dar combustível para a nossa vida. Tanto é assim que a depressão, além de ser uma tristeza profunda, é uma perda de prazer do depressivo pelas questões da vida. Então o prazer ele é importante, ele é combustível. Só que existem duas formas de prazer. Um prazer deturpado, que é esse que Emmanuel fala para destruir, que nos prejudica, que tem um caráter altamente nocivo para a nossa evolução espiritual. Eu estou citando essas recomendações de Emmanuel porque o autoconhecimento vai favorecer uma equação eficaz de todos esses pontos que a gente precisa trabalhar para poder estar evoluindo. Através da reforma dos nossos pensamentos, porque, como eu disse e repito, o autoconhecimento ele é simplesmente o início de uma renovação. Ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida. Depois do autoconhecimento, eu preciso elaborar todo um processo educativo que vai requerer de mim esforço. A gente estava falando mais cedo da questão da cura, do tratamento espiritual. Por que muitas vezes a gente é apegado ao passe, demasiadamente ao passe? Por que a gente é apegado a um tratamento de cura espiritual que a gente tem que frequentar a casa espírita durante 2, 3 meses? Porque é o caminho mais fácil da gente poder dizer para nós mesmos e para Deus, de uma maneira enganosa, que a gente está fazendo a nossa parte. A cura efetiva, ela é uma construção de todo dia. E o tratamento espiritual que a gente tem que desenvolver é o tratamento espiritual da reencarnação, em que toda oportunidade de convivência dentro da família, no local de trabalho, é lugar de tratamento espiritual. Lugar de tratamento espiritual é mais na sociedade do que dentro da casa espírita.
Por exemplo, quando a gente reencarna ao lado de espíritos totalmente antipáticos a nós e que reencarnaram no seio familiar com o objetivo de transformar as antipatias em simpatias, em equacionar problemas mal resolvidos, é uma oportunidade de tratamento espiritual. Essa questão da reconciliação com o adversário é uma oportunidade de tratamento espiritual. Então, esse tratamento que a gente faz na casa espírita é o que corresponde àquele movimento mais simples, que vai te dar energia para você enfrentar o tratamento mais sério que você necessita. E todo mundo aqui sabe qual que é o tratamento mais sério que necessita para poder estar evoluindo. Então, o autoconhecimento ele vai proporcionar para a gente isso. Identificar os nossos pontos vulneráveis, a fim de que a gente possa encarar com seriedade aquele hospital que eu estou inserido em busca da minha verdadeira cura. E às vezes esse hospital é no seio da família. Principalmente no seio da família. É por isso que os espíritos, ante a toda essa necessidade de evolução que a gente traz, eles estão sempre falando da questão da avaliação dos nossos pensamentos, dessa reforma interior que se dá pela reformulação dos nossos pensamentos. Porque você quer ver a sua condição evolutiva? Não existe um medidor da condição evolutiva da gente mais eficaz do que uma avaliação da nossa atividade mental nas 24 horas do nosso dia. No que seu pensamento se fixa com mais frequência durante o seu dia a dia? É a sua condição evolutiva. A condição evolutiva que marca cada um de nós vai estar inserida dentro dos nossos quadros mentais de maior frequência. Ou seja, se eu penso somente nas questões materiais, se eu penso somente nas questões do desejo, do prazer, é aí que está inserida a minha condição evolutiva. É por isso que os espíritos eles colocam a necessidade de uma avaliação e reavaliação constante dos nossos pensamentos. Até para que a gente possa se educar para a vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela é marcada por um reflexo natural dos nossos pensamentos, que não depende do filtro que muitas vezes a gente tem aqui na carne, que nos protege. Vou dar um exemplo. Eu estou dando uma palestra aqui para vocês, mas ninguém aqui consegue saber o que eu estou pensando. Ninguém aqui consegue saber o que eu estou pensando. Às vezes eu estou falando coisa bonita e meu pensamento está horrível. Certo? No plano espiritual não existe isso. Porque o maior meio de comunicação no plano espiritual é o pensamento. Você quer fazer um exercício? É só você se imaginar assim. Imagine em você tudo aquilo que você pensa, você falasse. Tudo aquilo que você pensasse, você falasse. Não tivesse filtro nenhum. Tudo aquilo que viesse na cabeça, saísse da sua boca. A convivência seria impossível com isso. Porque nós estamos tão deseducados a nível mental, no nível mental, que a gente inviabilizaria a nossa convivência se a gente não tivesse nenhuma espécie de filtro. É por isso que a espiritualidade coloca a reencarnação como sendo uma oportunidade de educação. Uma educação constante. Porque no plano espiritual, se a gente pega as obras de André Luiz, é muito comum, quem já leu algum livro, antes de André Luiz formular uma questão, o mentor já respondia captando os pensamentos. Porque o perispírito, ele exterioriza a condição interior do espírito. E essa condição interior é marcada pela qualidade dos seus pensamentos. E essa exteriorização, não há perfume francês que dê um disfarce. Então, essa educação dos pensamentos é importante para que a gente não possa também criar uma situação constrangedora para a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. A reforma dos pensamentos, ela vai, então, ser preponderante e vai ser, talvez, o primeiro resultado, o resultado mais eficaz desse trabalho de autoconhecimento. A partir do momento em que o mal não encontre eco nos nossos pensamentos, eu já vou estar tendo um bom sinal de uma qualidade evolutiva significativa.
quando o mal não encontra eco nos nossos pensamentos. Porque o mal ele tem uma tendência muito grande de encontrar eco na nossa casa mental. É aquele exemplo básico. A gente pega um quadro branco aqui e pega um pincel preto, da cor preta, e faz uma bolinha no meio. Aí pergunto, vocês estão enxergando o quê? A maioria responderá, eu estou vendo uma bolinha preta. E esquece o quadro branco. Porque a nossa fixação no negativo, ou seja, o mal ecoando na nossa cabeça, tem assim, uma facilidade muito maior do que as questões do bem, da verdade. Quem ouve música que passa alto nos carros aí tocando pela rua, eu sou facinho de decorar essas músicas. Às vezes passo a música uma vez no carro, tocando alto, aquelas músicas de excelente qualidade, né? Beethoven, Bach. E a capacidade, a fácil capacidade que ela tem de ficar reproduzindo-se na sua mente é uma coisa muito interessante. Isso quer dizer que a gente está muito mais inclinado para as questões mais grosseiras do que para as questões mais sutis da vida. É muito comum também numa discussão, às vezes você discute com alguém, perde as estribeiras, fala o que não quer e entra numa discussão mais acirrada, e às vezes você sai da presença daquela pessoa e parece que a discussão continua, martelando ali nos seus pensamentos. Não, eu podia ter dito isso, não disse. Quando ele falou isso, eu poderia ter respondido aquilo. Ou seja, é o mal ecoando através dos pensamentos. É uma coisa que a gente tem que aprender a se proteger. Porque toda a tragédia, ela acontece de uma atividade mental mal elaborada. A benfeitoria também, ela acontece de uma atividade mental mais bem elaborada. Então, essa elaboração eficaz dos nossos pensamentos, que nasce a partir do ponto que a gente identifica as nossas más tendências, é o objetivo da nossa reencarnação. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, para encerrar, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: qual o meio prático e eficaz de nós resistirmos aos arrastamentos do mal e alcançar a felicidade que seja possível na Terra? A espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Porque não existe como você resistir ao mal que muitas vezes te arrasta, sem conhecer as suas mazelas que estão propiciando aquele arrastamento. Então é esse o desafio que as minhas rápidas palavras aqui tentam trazer à tona, principalmente para aquele que está falando, para que depois possa ecoar em outros corações, porque a vivência de tudo aquilo que a gente fala sempre é um desafio, primeiramente para nós, né? Se nós pudermos sair daqui 1 centímetro espiritualmente falando maior, o nosso trabalho já se deu por completo. Então eu desejo a todos muita paz, eu espero que o tema tenha ficado, ainda que em ligeiras palavras, bem esclarecido. Desejo a todos muita paz e até a próxima oportunidade.